Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos de mais vídeo, tá bom? Nós vamos agora para a parte final do capítulo 2, tá? E o nosso assunto agora é circuncisão, os judeus e a circuncisão, tá bom? E eu começo, é claro, lendo o texto da Bíblia que está em Romanos 2, a partir do versículo 25. O texto diz assim: a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, não será a incircuncisão considerada circuncisão, e se a incircuncisão, que por natureza o é, cumpre a lei, não julgará a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não da letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Bom, queridos, nós chegamos aqui ao último argumento usado pelos judeus para se justificarem diante da afirmação de Paulo de que toda a humanidade está debaixo da ira de Deus, ou estava debaixo da ira de Deus. Vocês lembram, nós temos trabalhado todo esse capítulo 2, mostrando exatamente, os judeus começaram a sua justificativa alegando que eles não poderiam estar debaixo da ira de Deus. Primeiro porque eles eram judeus, aí está falando da nacionalidade deles, né? Depois, eles apelaram para o amor e a bondade de Deus, também apelaram para a lei, e agora tem aqui a última carta da manga dos judeus, que é a circuncisão. Alguns comentaristas chegam a dizer exatamente isso, né? Eles dão a entender que a circuncisão era como se fosse uma espécie de coringa, uma carta da manga, entendeu? Quando tudo mais falhasse, eles diriam: nós ainda temos a circuncisão. Para o judeu, é algo sagrado, é algo extremamente importante. E por que, queridos, que para eles isso era tão importante? Olha só, eu vou te dar duas respostas. Uma resposta vem das palavras de Lloyd Jones, tá bom? A respeito dessa questão. É uma espécie de argumento que os judeus criaram na sua mente para justificar a si mesmo, tá? E a outra justificação vem do texto bíblico da promessa feita por Deus a Abraão, lá em Gênesis, tá bom? Mas vamos começar primeiro aqui com a resposta que a Lloyd Jones apresenta, tá bom? Ele diz assim: olha, o sinal da circuncisão foi dado aos judeus e a ninguém mais. Isso é fato, tá bom? E mais importante ainda, a circuncisão é mais antiga que a lei. Afinal de contas, a lei só vai até Moisés, o grande legislador. Sim, mas você sabe que, em certo sentido, maior do que Moisés é Abraão, a quem foi dado o sinal da circuncisão. Você percebe que é uma espécie de argumento que o judeu tem para si mesmo, tá? Para justificar, para levar, ou tornar, ou mostrar que a circuncisão é o argumento mais completo que eles têm para justificar a situação deles diante de Deus, tá? Continuando aqui na resposta de Lloyd Jones. Assim, então, continua dizendo o judeu: voltemos para além de Moisés e da lei, voltemos à fonte, ao princípio, ao nosso pai Abraão, àquele de quem procede a raça toda, a quem Deus deu este sinal e selo, a circuncisão, que certamente é indissolúvel. Como somos nós, os judeus, que somos circuncidados, como você pode dizer que estamos sob a ira de Deus? Estaria você nos dizendo que Deus pode criar para si uma nova nação e depois destruí-la? Você percebe, há uma argumentação elaborada, bem elaborada, a respeito da situação dos judeus, né, da esperança que eles têm diante de Deus por causa da circuncisão. Esse é o argumento, né, que Lloyd Jones apresenta. Agora nós temos o texto bíblico, que é basicamente, tá, a descrição na qual os judeus baseiam o seu argumento, que é Gênesis 17. Vou ler também o texto, querido, para que você entenda do que nós estamos falando e do que nós vamos falar a partir de agora a respeito da circuncisão, tá? Então veja só, Gênesis 17, a partir do versículo 1, diz assim: quando Abraão, tá, tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito.
Firmarei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, esta é a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações. Não te chamarás Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te tenho posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, como aliança perpétua para ser o teu Deus, e da tua descendência depois de ti. Darei a ti e à tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Quanto a ti, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Até aqui, queridos, tá bom? O texto continua ainda. Versículo 13, olha. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne como aliança perpétua. Então veja que em alguns lugares dessa promessa o Senhor fala de aliança perpétua, sabe? Ele está falando de algo que vai permanecer para sempre, basicamente isso, né? Há uma aliança, há uma promessa feita. Os judeus conheciam a promessa do Senhor e por isso eles se apegam a isso com unhas e dentes. Esse é o argumento dos judeus. Nós temos a promessa. Deus apareceu a Abraão. Ele fez uma aliança com o nosso pai Abraão, de onde nós viemos. Nós somos descendentes de Abraão e Deus nos deu essa marca no nosso corpo que é a circuncisão. Então, como é, Paulo, que tu vem agora nos dizer que nós estamos debaixo da ira de Deus, se nós somos o povo escolhido de Deus? Vocês entendem, querido? Essa é uma questão que deve ser levada em consideração e nós vamos tratar disso, tá? Nós vamos olhar isso aqui com bastante atenção, porque o argumento de Paulo é muito bem elaborado. O fato é que o povo todo acreditou que o fato de cumprir com o ritual físico, que era cortar o prepúcio do órgão masculino, isso lhes daria direito à salvação. Isso lhes daria direito às bênçãos do Senhor, independentemente da maneira como eles vivessem. Eles acreditaram nisso. Eles pensaram que isto era suficiente. E Paulo vai nos mostrar, nos versículos seguintes, que eles se equivocaram completamente a respeito da promessa de Deus. Na verdade, eles entenderam de maneira errada a promessa do Senhor. E eu chamo a sua atenção, queridos, exatamente para essa possibilidade. Porque é uma possibilidade para qualquer pessoa que viva para Deus realmente. Em algum momento da sua vida, ele interpretar equivocadamente uma promessa de Deus, ele julgar que aquela promessa diz uma coisa quando na verdade ela está dizendo outra, ou simplesmente interpretar mal o sentido daquilo que Deus disse, e aí, por causa desse entendimento equivocado, toda uma nação se precipita rumo à destruição. Vou colocar dessa forma, tá? Porque quase toda a nação de Israel se perdeu por causa de uma confiança infundada num entendimento equivocado das Escrituras e da promessa que Deus fez a Abraão. Isso é algo que eu considero assustador para qualquer cristão, para qualquer pessoa que queira viver para Deus. E veja, eu não estou falando aqui exatamente de pessoas mal intencionadas, sabe? Não é isso. É porque eles entenderam errado mesmo. O Paulo diz isso, né? Deus deu a eles uma justiça, estabeleceu uma justiça, um método de salvação. Eles entenderam errado o método de salvação de Deus e estabeleceram o seu próprio método de salvação no lugar do método de Deus. É o que aconteceu com eles. E aqui para nós, querido, essa é uma possibilidade muito real nas nossas vidas. Entender errado as palavras de Deus, ou a palavra de Deus, ou as promessas de Deus. Cuidado com isso, porque nós podemos cair nesse erro também, tá?
Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ilumine o nosso entendimento para que nós possamos viver sempre de acordo com a sua vontade, entendendo corretamente a sua palavra, tá? Deus abençoe vocês.